Então, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão de Geek Magazine. Desde já, muito obrigado ao Fábio por ter aceitado o convite e estar aqui connosco nesta sessão, a falar do seu mais recente livro, O Peso dos Outros. Agradecer também a quem nos está aqui a ver e à FNAC por nos ter cedido aqui este espacinho para nós fazermos aqui este nosso podcast de Geek Magazine. Fábio, antes de mais, bem-vindo e muito obrigado por teres aceitado o convite. E agora, começando aqui a nossa conversa, fala-nos um bocadinho de ti e do teu percurso enquanto escritor, como é que isto surgiu, como é que levantaste um domingo de manhã e disseste, olha, hoje vou escrever um livro. Bem, vou começar por cumprimentar aqui o nosso público, agradecer também aqui o convite. Eu já tinha conhecimento deste vosso espacinho e é muito importante, especialmente no Algarve, nós temos aqui um espaço dedicado à cultura pop, à cultura geek, do qual eu me identifico bastante. Portanto, fiquei muito contente aqui com o convite da FNAC e do Miguel também. Ora bem, quando é que começou este percurso? Há muita gente que acha que eu só comecei mais recentemente, neste caso com o meu quarto livro, mas eu comecei há mais tempo. Comecei em 2009, com 2 livros de fantasia, 2009-2010. Fantasia Young Adult, que era o Orbias, as Carreiras de Deus, e o Orbias, o Demónio Branco. Escrevi ainda muito novinho, era um bebê no mundo editorial, tinha uns 21 anos na altura, penso eu, e tive logo uma grande editora a pegar em mim. Foi do Grupo Leia, a Casa das Letras do Grupo Leia, e eu sentia-me assim um bocadinho peixe fora d'água. Portanto, foi bom, fiquei muito contente, mas ao mesmo tempo fui lançado a ser um mundo complexo como era um mercado editorial já na altura. Vendi bastante, fiz muita promoção do livro, especialmente em escolas, porque era um público mais juvenil. Acontece que veio a crise, a tão afamada crise, ali por volta de 2008, mais ou menos, a essa altura. 2008 a 2011. Sim, mais ou menos. As editoras ficaram nas lonas, e inclusive a minha também. E houve muitos autores que tiveram de deixar ir. Até a minha própria editora, Pessoa, também infelizmente, foi mandada embora. E vivi ali muitos anos de uma paragem forçada na minha carreira, muito frustrante. Eu já tinha outro livro preparado, até ia publicar através da Leia novamente, mas infelizmente não foi possível. E então veio aqui um período muito longo em que escrevi, reescrevi, fiz revisões, mudei, alterei. Este livro andou comigo muito tempo, que é o A Morte Quer-me Também. Foi uma questão de, sei lá, de 9 anos, mais ou menos. E eu sou o tipo de pessoa, o tipo de autor que não consegue avançar para um projeto novo sem terminar o anterior. E eu precisei de exorcizar este livro, e então a alternativa que me surgiu na altura foi autopublicar. Autopubliquei através da Amazon, ainda está disponível para compra. E pronto, ficou lançado ao mundo e pensei, bom, agora tenho que me lançar noutra aventura, não vou desistir. E foi aí que nasceu o Corações de Papel, que é o meu quarto livro, que saiu em 2023. Na altura enviei para todas as editoras novamente, e consegui que a Almedina, neste caso com a chancela de Minotauro, que é a chancela de ficção, consegui que publicasse. Correu muitíssimo bem. Senti-me outra vez um peixe fora d'água, porque o mercado editorial tinha mudado muito. Eu, quando tinha publicado os outros, era a altura do Facebook. Agora já é mais o Instagram, se calhar até mais o TikTok. E senti-me ali também um bocadinho perdido. Foi como recomeçar a minha carreira. Mas correu muitíssimo bem. Foi muito, muito bem aceito pelos leitores. No ano seguinte publiquei o Gatos na Noite, em 24. As coisas não correram tão bem com a Almedina, e tivemos uma espécie de divórcio amigável, e então acabei por dar o salto para a Penguin, que é onde estou atualmente, que o ano passado saiu o Stone dos Culpados, que está aqui, e este ano O Peso dos Outros, que é o meu 7º livro. Portanto, neste momento foram 4 livros em 4 anos. Isto tem sido uma aventura muito cansativa, mas também muito compensadora. E, assim, regra geral, como é que te inspiras para escrever um livro? Já percebi que tens de ter um projeto bem terminado e acabado e completado em todas as suas fases, inclusive a fase de publicação para partir para o próximo. Mas no meio desse trabalho que é escrever um livro, de onde é que vem a inspiração? Como é que temos temas que
que não são temas fáceis e leves. Bem, eu costumo dizer que me inspiro em tudo. Eu, felizmente, nunca tive bloqueios criativos. Tenho uma imaginação e criatividade muito férteis. Tenho a dificuldade em domar essa imaginação toda que tenho aqui sempre para funcionar. Onde eu me inspiro, maioritariamente, é em filmes, em séries, em videojogos. A própria música me inspira também bastante. Outros livros, obviamente, outros autores. Custa-me às vezes ouvir alguns autores dizerem que só se inspiram na própria literatura. Acho que isso é muito redutor. Portanto, não tenho problemas em admitir que uma série da Netflix, um videojogo da PlayStation, tudo me inspira. A minha própria relação com pessoas ao longo da minha vida também me inspira. Lá está, depois tenho o problema de escolher a ideia certa para investir depois o meu tempo e a minha energia para produzir uma nova história. Eu gosto de pensar que sou um autor fora da caixa. Eu pelo menos faço esse esforço. Não gosto de remar contra a maré, por assim dizer. Isso às vezes não corre tão bem, porque os leitores... eu vejo alguma tendência para os leitores gostarem de fórmulas mais fáceis, livros mais seguros, mas eu não consigo fazer isso. Eu gosto sempre de criar histórias assim diferentes, obscuras, às vezes pesadas, que se entranham na pele do leitor de alguma forma, porque gosto que quando o leitor termina a leitura, que o livro ainda fique com ele, quase como se fosse uma espécie de fantasma que fica aqui durante... Sombra até gosto mais do que fantasma. Gosto que fique com o leitor e felizmente isso tem acontecido. Mas na realidade não há assim um lugar mágico onde eu digo, olha, eu fui buscar inspiração aqui. Surge sem avisar, surge de formas muito diferentes e eu gosto disso, eu gosto dessa relação que tenho com a inspiração e com a criatividade. Às vezes é como se ela própria me controlasse a mim. Portanto, não há uma resposta concreta, é ir aproveitando aquilo que vai surgindo na minha cabeça. Tens também o problema de que muitos autores também o descrevem como muitas vezes os próprios personagens ganham vida e elas é que decidem o que é que querem fazer? Completamente. Aliás, o meu processo criativo começa sempre pelas personagens. Antes de avançar para a história, tenho uma ideia geral da história que quero construir, obviamente, mas eu começo sempre pela construção das personagens. Crio um perfil, até costumo fazer um exercício que é uma espécie de entrevista que faço com a personagem. Como é que se mexe, como é que age, como é que fala, os silêncios. Gosto de criar essa perspectiva. E só depois de conhecê-las muito bem é que avanço então para a história, para a construção da história. E acontece isso mesmo que estavas a dizer, que é, a certa altura parece que me estão a controlar a mim. Isso aconteceu muito mais intensamente com uma personagem que é o protagonista do Corações de Papel, que é o Gaspar, que foi tão forte no meu processo criativo que acabou por saltitar para outros livros, como personagem secundária, mas acabou por aparecer em futuros livros. Curiosamente, no Peso dos Outros já não aparece, já houve aqui uma espécie de corte, mas Viagens de Carro para o Trabalho, por exemplo, eu senti que tinha a personagem que eu ouvi a dizer, olha, agora faz isto na história. Ou às vezes no banho, que tenho muita inspiração no banho, não sei porquê. Também me acontece depois de ter sempre aqui, não, agora esta personagem vai fazer isto. Ou a própria personagem dizer, olha, isto vai acontecer comigo. Eu gosto desse lado meio louco, meio excêntrico da criação literária, que é a personagem que toma controle do leitor. Aliás, isso acontecia muito, mais conhecido como o Fernando Pessoa, acontecia muito isso com ele, com aqueles heterónimos todos que ele tinha, acabava por ser um bocadinho esse controle da criação que toma o controle do criador. E é engraçado, e a parte em que tu dizes que alguns dos sítios onde tens mais inspiração, seja as viagens de carro ou o banho, eu lembro-me na altura de ouvir um podcast, acho que era do Neil Gaiman, que é o Outer Right, e eles próprios diziam que são essas tarefas, o estar no banho, o estar a conduzir, tarefas em que não temos de pensar, já temos as ações mecanizadas, em que acabamos por ter mais inspiração para escrever e para a história, e é daí que surgem as ideias. Sim, identifico muito com isso mesmo. E qual é que é o teu método de escrita? Tens uma rotina, algum ritual que cumpras todos os dias à noite, num quarto escuro, com uma vela acesa? Não tenho rituais muito concretos. Normalmente escrevo à noite, prefiro escrever à noite, quando há mais silêncio, quando há aquela certa mística noturna.
Eu escrevo sempre com música, isso é uma coisa que tem de haver sempre. A música é uma parte. Aliás, neste livro do Peso dos Outros, se calhar o meu livro onde há muito mais música, que faço mesmo essas referências. Depois é um bocadinho. Nós, a grande maioria dos escritores tem que ter uma atividade profissional paralela, não é? Não conseguimos viver da escrita, infelizmente. E aqui entra um bocadinho a disponibilidade. Nem sempre tenho disponibilidade, portanto, nem sempre tenho tempo para escrever e muito menos para ter esses tais rituais. É quando tenho tempo livre, portanto, aos fins de semana acabo por aproveitar mais. À noite, se calhar quando devia estar a dormir e a descansar, estou a escrever. E entro aqui depois num estado muito obsessivo. Da mesma forma que um leitor fica muito viciado na história, sinto isso quando escrevo. Eu fico viciado quando estou a escrever e quero terminar ali à força toda para saber como é que vai acabar. Mas tudo isto para dizer que não tenho assim, aqueles rituais de ter um amuleto, por exemplo. Não dá. É sentar ao computador, música e escrever quando consigo. Entrando agora aqui em particular no teu novo livro, No Peso dos Outros, já toda a gente está aqui na plateia leu, só para também não entrarmos em grandes spoilers. Pronto, então vamos ser comedidos. Eu gostei bastante da história, e a história atraiu-me logo desde o início, assim que li a sinopse, e que a sinopse fala-nos nesta transição de memórias e na própria inteligência artificial. Vê-se aqui muito algum paralelismo de um mundo atual um bocadinho mais evoluído, esta correria do dia-a-dia, este querer esquecer as coisas más e só guardar as boas, quase como se fosse um Instagram em vida real em que só guardamos aqueles fragmentos que queremos, e toda esta inteligência artificial a dominar. Como é que chegaste a estes conceitos e desenvolveste este projeto para o tornar um livro? Bem, o tema das memórias sempre foi um tema que eu quis explorar numa história minha e achei que este novo projeto seria a altura ideal para explorar isso. E quis aproveitar também, e referiste muito bem, a questão da inteligência artificial. O livro acaba por ser uma metáfora dos tempos em que vivemos atualmente com a inteligência artificial, em que tudo surgiu muito rápido, que nós nem tivemos tempo de assimilar muito bem como é que funciona na realidade. Há todos os problemas de ética e controle também, de como é que pode funcionar, e eu quis transpor isso para este tal procedimento da transferência de memórias. Neste caso é memórias negativas. Há aqui também a questão de uma certa crítica social, não é? Porque é um procedimento caro, portanto só as pessoas mais ricas e influentes é que conseguem pagar para esquecer as memórias mais tóxicas, e aquelas pessoas mais desesperadas, mais endividadas, porque precisam de dinheiro, vão receber essas memórias. Eu gosto sempre de ter aqui um toquezinho de crítica social também nas minhas histórias, e está mais evidente neste. Eu normalmente escrevo thriller psicológico, portanto, aqui acaba por ser um thriller psicológico, com mistério, com ação, mas tem depois estes lados um bocadinho mais para a reflexão. E aqui, claro, volto a referir a inteligência artificial, foi o maior foco. Foi o que permitiu também criar este procedimento na história. É algo que eu acho que pode vir a acontecer. Se calhar não como eu descrevo, mas também nunca ninguém imaginou que a inteligência artificial fosse aparecer como apareceu e que nos dominasse nas nossas rotinas do dia-a-dia. E eu acho que até é possível acontecer esta questão de conseguirmos manipular as memórias de alguma forma. Portanto, acaba por ser também aqui um bocadinho um alerta, não é? Ok, é muito bonito nós esquecermos aqueles burnouts, aquelas discussões, mas o que é que se perde no caminho, não é? Isto não é spoiler, isto é só o tema da história. Mas o que é que se perde depois com isso? Será que nós conseguimos ser a mesma pessoa perdendo aquilo que nos fez evoluir, que nos fez crescer? E eu gosto sempre de picar o leitor com essas questões de, ok, é uma história aqui viciante, é mistério, mas também vou aqui espicaçando com esses temas. Sim, esses temas acabam por, pelo menos a mim, deixar-me a refletir bastante. Mesmo não só a parte da transferência de memórias, que dá tema e trama ao longo de todo o livro, como também a parte ética, a parte moral, e acaba por nos lançar no mistério. E lembro-me quando, acho que é perto da página 50, sensivelmente, que aquilo faz todo ali um clique e nós dizemos assim, ui, agora é que isto começa aqui de outra forma.
Por isso ainda não chegar à página 50, eu digo-vos, essa é brilhante. Sobre os personagens, as personagens eu achei-as bastante ricas e bastante vivas. E elas ganham vida e ganham também um peso substancial quando pensamos nelas e quando pensamos, essencialmente temos quatro grandes personagens. Peço desculpa ao spoiler, que ainda não chegou a elas. Não é spoiler, não é spoiler. E nós vemos que elas, cada uma tem uma representação da sociedade muito bem vincada. Como é que tu chegaste a estas representações e disseste, vou colocar esta personagem a querer representar isto, isto? Como é que foi essa seleção ou esse raciocínio? Como é que se deu? Eu quis criar, portanto, só aqui uma pequena descrição das personagens. Eu tenho aqui um casal muito influente, como eu já disse, que é o Lázaro e a Serafine. É um casal ligado às artes. Ele é ilustrador, é um ilustrador que costuma publicar livros e é consagrado mundialmente. E tenho aqui a esposa, que é a Serafine, que é uma artista, uma cantora, que está a ganhar muito destaque nas redes, especialmente nas redes sociais, que é conhecida como a cantora da emoção. E eu quis criar este casal especificamente porque eu quis explorar também a questão da criatividade e do peso da criatividade. Ou seja, quando eu criei este título do peso dos outros, eu tenho aqui vários pesos diferentes, não é? E neste caso é o peso da criatividade, porque tanto um como o outro, de perspectivas diferentes, mas sentem uma pressão enorme para ser mais e melhor e ser relevantes no mercado, ele do mercado editorial, ela no mercado da música. Quis mesmo explorar essa criatividade. Acaba por ser um bocadinho um meta-tema, porque eu também estou a descrever a minha própria relação com criatividade e como é que eu ajo perante a minha posição no mercado editorial, porque também tenho essa pressão da criatividade. Depois tenho do lado oposto aqui o Bento, que é quem recebe as memórias tóxicas do Lázaro. Está na sinopse, não é spoiler. Que acaba por representar aquele lado mais negativo da sociedade, aquela personagem mais massacrada pela sociedade, que tem uma casa, que não tem dinheiro para pagar a casa, que não tem dinheiro para pagar as contas. Não posso falar da quarta personagem porque aí já é muito spoiler. Portanto, há uma quarta personagem que depois também tem aqui muita importância para a história. Mas lá está, eu tenho nos meus outros livros costumo ter grupos de personagens mais com maior número. Aqui foi um bocadinho mais cirúrgico, tenho 4 personagens principais, deu-me espaço para desenvolver cada uma delas, e cada uma delas tem um papel muito diferente ao longo da história. Tem dramas pessoais muito diferentes, tem motores para a própria história também muito diferentes uns dos outros, e todos esses motores se vão entrelaçando ao longo da história de alguma forma até chegar ao clímax. Eu até acho que tenho 2 clímaxes na história. Portanto, voltando àquela questão inicial que colocaste de como é que é o processo criativo, quando comecei a escrever a história eu já conhecia muito bem estas 4 personagens, e isso ajudou-me também a desenrolar a história, porque já sabia qual era exatamente o papel de cada uma. E quando depois de construir as personagens e as inserires, prepará-las exatamente para o livro, tu já sabes para o fim a que te destinas ou o fim surge depois? Cada livro tem sido diferente. Este é o 7º e 7 livros foram todos diferentes. Este aqui já tinha o final pensado, pelo menos numa das personagens, que acaba por resumir todo o livro, já tinha esse final definido, mas geralmente no meu processo criativo eu gosto de ir à descoberta do final. E já houve situações em que tinha um final pensado e perto do final mudou completamente porque a personagem depois acabou por tomar controle da história. Neste caso concreto já sabia, isso ajuda grandemente o processo de escrita do livro. Às vezes em conversa com outros escritores, e felizmente tenho um grupo de amigos de vários, é engraçado ver que ninguém tem o mesmo processo criativo. Há alguns que têm logo uma estrutura toda muito esquematizada e toda muito definida, há outros que vão espontaneamente à descoberta. Eu estou ali um bocadinho no intermédio, mas eu gosto também de ir conhecendo como é que funciona.
E realmente os finais tem sido sempre diferente, é engraçado, porque acaba por tornar a minha própria experiência, porque é muito pesado estar a escrever um livro durante meses e trabalhar e vida pessoal, mas estas pequenas coisas acabam por tornar tudo mais interessante e mais apelativo e dar mais sentido também a esta carreira. E é a tua própria descoberta do teu livro. Exatamente, sim. Acaba por ser quase como se eu fosse um leitor do livro que estou a escrever. É estranho, mas acaba por se misturar as duas coisas. Aí sobre escrever sobre estes temas mais pesados e mais reflexivos do nosso mundo, quando estás a escrever, passares este tempo todo nestes lugares assim mais negros, emocionalmente, pesa? É muito pesado, é muito horrível. Na minha vida diária, eu sou divertido e sou brincalhão, mas chega ali ao fim do dia, especialmente quando termino um novo livro, e sinto-me completamente desgastado. Não é uma coisa que eu gosto muito de falar publicamente ou desabafar com outras pessoas, mas é uma mistura de cansaço com luto, porque são personagens que estiveram comigo durante meses, muito vivas, como se fossem reais. É também este equilibrar da vida profissional com a vida pessoal, com a carreira, porque depois nós também temos muito trabalho de promoção dos livros nas redes sociais. As redes sociais tomam-nos imenso tempo e desgastam. E isto acaba tudo por pesar. E eu às vezes dou para mim a pensar, mas como é que eu consigo escrever durante estes meses e agora estou aqui com um livro terminado e onde é que parou a minha sanidade mental? Às vezes penso bastante nisso. E já pensei várias vezes em fazer uma pausa, mas depois não consigo, porque tenho sempre aqui histórias na cabeça e preciso de colocá-las cá por fora. E então não tem sido muito bom para mim, porque não tenho permitido descansar. Já estou com outro projeto em mãos, podemos falar sobre isso mais logo, se quiseres perguntar. Tinha essa pergunta aqui. Pronto, podemos falar depois. Mas realmente é muito pesado. Até porque eu escrevo, como falaste, temas um bocadinho mais pesados. É uma marca minha, é um estilo meu. Eu gosto de mergulhar naquela obscuridade da mente humana, da escuridão, das nossas atitudes. Porque é também um processo de autoaprendizagem. Eu, ao mergulhar no meu... Isto agora vou ser metafórico e poético. Ao mergulhar no meu próprio abismo, naqueles meandros mais escuros que tenho, acabo por aprender muito sobre mim. E trazer isso para uma história também permite-me conhecer-me melhor, conhecer quais são os meus limites, qual é a minha moralidade, qual é a minha ética. Portanto, acaba por ser uma ajuda. Estes livros acabam por ser uma ajuda também para mim. E também é um exercício, porque os problemas do dia-a-dia, os problemas pessoais, acabo por pôr tudo num livro, de certa forma, e acaba por ser um exercício. Eu gosto muito de usar esta palavra quando falo do meu processo criativo, que é o exercício, porque eu sinto mesmo isso. Estou a tirar aqui a escuridão toda de cá de dentro. É interessante a forma como descreves esse processo criativo como exorcismo e como exorcizar os problemas do dia-a-dia. Quando eu falo sobre a literatura e o porquê é que eu gosto de ler, geralmente eu digo, já tenho os meus problemas e agora preciso ler sobre os problemas dos outros e que se resolvem ali em meia dúzia de páginas. E os meus eu cá os vou resolvendo, agora os daqueles também se resolvem ali. Por isso, são problemas muitas vezes já sabemos que à partida tem a solução ali à vista e muitas vezes nos ajudam a resolver os nossos problemas. Aqui na plateia, alguém tem alguma pergunta que queira fazer ao Fábio? Alguma inquietação, dúvida, curiosidade que queira saber? Se ficaram com medo de mim depois de ouvir falar. Eu tenho colegas de trabalho que já leram os meus livros e ficaram com medo de trabalhar comigo, porque acharam que eu era... pronto, no dia-a-dia, como eu disse, sou assim um brincalhão, mas depois eu ler os livros, este rapaz é um bocado psicopata. E então é engraçado ver essa mudança de perspectiva da minha pessoa. Não? Consegues escolher um livro favorito? Eu costumo dizer que o favorito é sempre o último que escrevi, porque é como se fosse o filho mais novo, precisa de mais proteção, também porque eu próprio vou evoluindo na minha forma de escrever, na minha forma de expressão. Portanto, neste momento é o peso dos outros, porque os outros já estão no mundo, já são dos leitores, já não se sinto tanto presentes na minha vida.
Portanto, neste momento é o peso dos outros porque está mais presente. É o bebé mais novo. Ainda nem sequer tem um mês, saiu há 3 semanas, mais ou menos. Portanto, ainda neste momento é o bebé que está mais presente na minha vida e no meu coração. Não? Ninguém tem mais perguntas. Relativamente, e voltando agora aqui aos personagens, algum destes personagens foi mais difícil de escrever? Seja pela parte técnica das suas ações ou por te tocar assim mais pessoalmente? Foi o que me deu mais trabalho, mas foi o que me deu mais gozo, que foi o Lázaro. O Lázaro é o tal ilustrador. Ele está a preparar um livro com ilustrações do Dia de Muertos, do México, aquela tradição do Dia dos Mortos. Pronto, nós também temos aqui, não é parecido ao do México, mas também temos aqui de certa forma. E ele está num bloqueio criativo gigante, não consegue retratar o Dia de Muertos nas suas ilustrações, nas suas pinturas, e ele entra aqui quase num transe, num desespero por conseguir chegar à inspiração e à pintura certa. E eu, apesar de não ter bloqueios criativos e não ter essa dificuldade, mas senti no Lázaro aquela ânsia que eu também tenho de criar a personagem perfeita, criar a frase perfeita. E então foi quase como se fosse um alter ego meu, para lá, por assim dizer. E esta opção que ele tinha com a representação da morte, porque ele é um ilustrador assim mais ligado ao obscuro. E então achei muito engraçada esta ligação que acabei por criar com ele. Deu-me gozo, mas ao mesmo tempo foi difícil. Mas eu gosto desse tipo de desafios, de criar personagens assim mais... que me dê luta, que me dê mais conflito interno também. Portanto, diria que sim, que o Lázaro foi o que eu gostei mais também. Eu agora ia fazer uma pergunta, mas acho que não posso, porque pode dar algum spoiler. Eu vou tentar fazê-la na mesma, sem dar aqui sem querer revelar grande coisa. Porque esta questão do Lázaro e dele querer fazer este trabalho sobre o Dia de Muertos, uma das inspirações que ele tem é ir ao México. E nós chegamos ali a um ponto em que não percebemos bem se o trabalho que ele quer fazer foi o resultado da visita ao México em si, ou se o México foi apenas uma visita de estudo para ganhar inspiração para o tema. E acho que há ali aquela parte em que pensamos, podia ser uma coisa, mas também pode ser a outra, dadas as circunstâncias. Eu acho que é um bocadinho dos dois. Ele aceitou esse trabalho de fazer as ilustrações do Dia de Muertos, a tradição mexicana, mas no fundo ele estava à procura dele próprio, não é? Da própria relação que ele tinha com a morte, como é que ele entendia a morte. Portanto, acaba por ser um bocadinho dos dois. Eu acho que até é mais a procura dele próprio, não é? Dado os problemas que ele tinha, a própria relação que ele tinha com a esposa, com a Serafine, acaba por ser um bocadinho... acaba por ser um pretexto, sim. Um pretexto para também fugir, que ele é o tipo de pessoa que também gosta de escapar aos problemas, porque só vê a criatividade à frente. Portanto, sim, essa perspectiva é muito interessante. Outro tema que também é a Serafine, a escolha do nome. E quando há alguma descrição dela, Serafine, que vem de Serafim, de anjo, não é? E quando acabamos por vê-la descrita e tudo mais, muitos descrevem-na como uma cantora do divino. Está relacionada aqui a utilização do nome com esta descrição dela? Está certíssimo. Eu sou muito cirúrgico a escolher nomes para as personagens, em todos os livros. Geralmente até acabo por escolher nomes um bocadinho mais bíblicos, porque gosto que tenha sempre um simbolismo por trás da personagem, dos dramas da personagem. No caso do Lázaro, é claramente a relação com a morte, não é? Da Serafina é exatamente isso. É quase uma figura etérea, uma figura divina. Quando ouvem a voz dela a cantar, parece que até choram de emoção. As outras duas personagens também têm alguma relação com essa... os próprios nomes têm relação com o seu desenvolvimento. Portanto, tenho sempre esse cuidado de escolher nomes que também sejam diferentes. Não é que esteja a criticar um autor que usa João, Tiago, nomes mais simples, mas eu gosto de nomes que fiquem na cabeça, por serem diferentes, que sejam mais marcantes. Portanto, eu acabo por demorar um bocadinho até a procurar o nome certo para aquela personagem. E aí chega a ficar ali, se calhar, dias
e até escolho um provisório, epá, não é isto. Portanto, gosto quando os leitores dizem isso, epá, este nome realmente faz todo o sentido para esta personagem. Portanto, ainda bem que reparaste nisso da Serafine, fico contente. Sim, e o seu nome também tem todas as implicações que tem para a história. Sim, também está muito bem escolhido. Ahm, Relativamente a construir o livro, escrever, muitas vezes não é só escrever, é escrever, rever. E dentro do mundo literário há o famoso matar os queridos, kill your dearest. Como é que lidas com isso? Com fazer esses cortes, muitas vezes eliminar partes ou personagens que tu dizes, não, pá, eu até gosto disto e agora isto vai ter que ir à vida. No caso deste aqui, houve uma personagem, mas era muito secundária, que morreu, infelizmente. A minha editora achou que era melhor retirar, mas não fazia muito impacto para a história. Não tenho tido situações em que tenha de eliminar personagens. Tenho tido situações em que tenho que eliminar capítulos inteiros, e isso custa um bocadinho. Eu trabalho muito bem com a minha editora. A minha editora, a Diana Garrido, é espetacular. Nós temos uma química incrível, os dois. Tanto no Som dos Culpados como no Peso dos Outros funcionam muito bem. Só que a Diana tem uma tendência para cortar. Ela gosta muito de cortar. E quando recebi o Peso dos Outros, a versão revista, porque vai primeiro à editora e depois é que vai para a fase das revisões, quando chegou dela eu fiquei um bocado assustado, porque comecei a ver aquele cheio de coisas vermelhas e riscos e pensei, epá, isto deve estar muito mal. Mas não, depois quando comecei a analisar com mais atenção, percebi que todos os cortes que ela fez fizeram sentido. O livro ficou 1000 vezes melhor com esses cortes, porque também o papel do editor é esse mesmo, não é? Porque nós escritores, eu escrevo, não é? Depois faço as minhas revisões e posso ler 1000 vezes e já está perfeito. Mas preciso de uma pessoa depois por cima que diga, pá, não, isto tem que ir à vida, tem que se mudar. Custa um bocadinho na altura porque dão-nos trabalho, mas eu normalmente aceito sempre tudo o que ela pede para cortar ou para alterar. Se calhar 95% aceito. Os outros 5% tenho que defender um bocadinho, mas ela também costuma aceitar sempre tudo quando eu argumento. E é aqui um casamento perfeito. Depois vem a fase das revisões, que também pode acontecer algum corte. É raro, mas pode acontecer. Mas geralmente não tenho problemas com isso. Não fico com aquele drama de epá, não, isto é o meu livro, é o meu bebê. Acaba por ser também trabalho, faz parte do trabalho de se editar um livro. Neste livro, O Peso dos Outros, quando um leitor chega ao fim, qual é que é a mensagem que tu esperas que fique com ele? Que tu gostavas que ficasse? A mensagem duas mensagens principais. Que é para nós a memória, se nós só ligamos a memórias boas, se nós achamos que as memórias más também, de certa forma, fazem parte da nossa identidade, mas fundamentalmente é o que é o peso dos outros para cada pessoa. É que o peso dos outros pode ter muitos significados. E eu fiz a apresentação em Lisboa, fiz com a Mafalda Santos, que é uma colega e amiga que eu gosto muito e que me identifico também muito no estilo. E ela colocou-me essa questão. O que é para ti o peso dos outros, Fábio? Eu fiquei ali um bocado abananado. Porque eu sabia, mas se calhar também não queria estar ali a partilhar para o público o que era. Mas é isso que eu quero que a pessoa pense e que fique para si. O que é para si o peso dos outros? O que é que estamos dispostos a fazer para carregar ou não o peso dos outros? Porque aqui pode ter muitas interpretações diferentes. E eu quero deixar essa reflexão quando o leitor termina a história, e aliás as últimas palavras dizem isso mesmo, o que é que significa isso para nós? E se há mais para além das memórias más, se há qualquer coisa ainda mais poderoso que faz parte da nossa alma para além das memórias. Portanto, sim, diria que era essa a reflexão assim, principal. Por acaso essa forma agora como descreveste o carregar o peso dos outros transportou-me para uma série de animação. Não sei se alguma vez viste One Piece. Não vi, mas conheço bem e tenho amigos que são muito, muito fãs. Há um momento em que um dos personagens ele está inconsciente e há outro personagem vilão que diz eu consigo tirar, ele daqui a pouco fica bom, mas ele está inconsciente porque está a sofrer imensa dor.
se alguém quiser carregar essa dor dele, ele acordará bem e ficará bem. E há dos personagens amigos que carrega essa dor e nós vemos passado um pouco esse personagem com toda a dor, ele está ali a fazer montes de força, tudo em sangue à volta, e outro pergunta-lhe o que é que aconteceu aqui e ele diz, não aconteceu nada. Ou seja, todo este carregar deste... Sim, faz sentido. Eu agora, ao ouvir-te a falar, lembrei-me de um videoclipe e de uma música que é da Florence and the Machine, o Heavy in My Arms, On My Arms, qualquer coisa assim, aí não é o ano, agora de repente não me recordo, mas o videoclipe é isso mesmo também. E a música, a mensagem da música, é um peso muito metafórico, e o que é que estamos dispostos a fazer para carregar o peso do outro, ou os sacrifícios que estamos dispostos a fazer. E eu acho esse tipo de reflexão muito, muito interessante, especialmente num mundo que nós vivemos que é tão cada vez mais cinzento e com tanto ódio cada vez mais, é importante haver este lado de até onde é que nós vamos para... Quando eu digo carregar o peso do outro, aqui é numa perspectiva mais positiva, é aquilo que nós estamos dispostos a fazer para ajudar o outro. E eu acho que é importante também provocar essa reflexão, não é? Deixar que as pessoas pensem sobre isso. Sim, e acho que o livro consegue nos pôr a fazer esse exercício, o que é muito bom. Outra coisa que me lembrei também, agora, acerca das memórias, isto leva-nos muito, se calhar liga-nos muito ao personagem do Lázaro, porque fala um bocadinho sobre a morte, e foi algo que eu ouvi há uns tempos, que diz exatamente que, imagina, quando um familiar, alguém mais velho que tu morre, há uma parte de ti que morre também, porque essa pessoa tem memórias tuas que tu não tens. Exatamente. Isso é muito bonito. Bonito e profundo, não é? De se dizer. E sim, eu acho que o Lázaro, de todas as personagens, é que representa mais essa ideia. Porque há, pronto, isso não posso dizer porque é spoiler, mas há aqui um lado do Lázaro, uma explicação para ele ser assim, e esta opção que ele tem com a morte, e vai buscar muito isso que acabaste de dizer, sim. Mais um espacinho para perguntas. Se alguém tiver mais alguma coisa a dizer ou perguntar, pode fazê-lo. Basta pôr a mão no ar, que a gente passa ao microfone. Porque as minhas estão a acabar. Achas que a literatura e os livros ainda têm o poder de incomodar o público geral, de deixá-los a pensar e a refletir? Ou achas que estamos a entrar numa fase no mundo tão rápida, tão célere, as pessoas com tão pouco tempo e difícil de dedicarem tempo às coisas, querem tudo mais rápido, que este papel de reflexão e de incomodar se está a perder? Eu acho que se está a perder, sim. Eu gosto muito de observar o comportamento dos leitores, o comportamento do mercado editorial. É uma coisa que eu gosto muito de fazer para além da própria criação literária. Eu gosto de perceber as tendências de mercado, vou observando no mundo do Instagram e do TikTok o que é que está a sair mais, o que é que as pessoas estão a opinar mais sobre os livros, e sinto que se está a perder um bocadinho isso. Está-se a perder um bocadinho a profundidade das histórias. Acho que nada contra livros mais comerciais. O meu também considero um livro comercial, apesar das mensagens que tem, mas está-se a seguir um caminho muito livre como produto, não como objeto cultural que faz pensar. É tudo muito rápido, há uma grande saturação do mercado, sai muita coisa. Este mês de maio então foi uma loucura, com a proximidade da Feira do Livro de Lisboa, saiu muita coisa igual, e é tudo consumido quase como se fosse um pacote de batatas fritas, vá. Porque agora tornou-se moda as metas semanais e as metas mensais, em que mais do que ler o livro é quantos livros conseguimos ler num mês, e portanto acaba por se perder, porque as pessoas depois vão em busca de livros um bocadinho mais fáceis, de fácil consumo, e perde-se um bocadinho esta profundidade. Noto que há menos vendas, por exemplo o thriller está a vender um bocadinho menos, o policial, que são géneros que acabam por ser muito bons para esse tipo de reflexão. Portanto, eu acho que acaba por ser, eu acho que vai regressar novamente. Isto é uma questão de tendências de mercado. Eu acho que o thriller, o policial ou os livros assim um bocadinho mais filosóficos podem regressar outra vez, mas neste momento acho que se está a perder já um bocadinho.
nada contra, porque na realidade é contraditório, porque o mercado, as vendas do livro estão a aumentar, não é? Há dados que indicam isso, estatisticamente. Há muito mais jovens a ler, mas há menos diversidade e menos profundidade da leitura, eu acho. É uma opinião polémica, eu não posso dizer isso muitas vezes, não cai-me tudo em cima, as bookfluencers e tiktokers, mas é a minha opinião sobre o que vou observando. Eu iria dizer do que eu observo, e tendo em conta também o estilo que leio, porque eu não leio o que muita gente lê. Eu gosto muito do policial, do thriller, que saiu de moda, gosto muito da fantasia, que sempre foi um nicho, e então, pronto, eu acho que sim, eu acho que agora estamos numa moda diferente e que daqui a uns tempos essa moda, espero que mude, e pronto, preparamos-nos para daqui a um mês para sermos cancelados. Sim. Depois desta opinião. Olha, em que é que estás a trabalhar agora? Qual é o projeto que tens agora em mãos? Então, eu falei com a minha editora e disse, eu estou muito cansado, preciso de fazer uma paragem, mas ao mesmo tempo não queria fazer uma paragem. E então surgiu uma oportunidade muito engraçada, porque a minha editora também edita a chancela da Iguana, que é de banda desenhada da Penguin. E então o meu próximo projeto vai ser exatamente banda desenhada. Ela só me pôs uma condição. Tem que ser terror ou thriller psicológico, tem que ser uma coisa assim dentro do meu estilo, mas em banda desenhada. Isto para mim é ótimo porque é uma coisa nova. Eu sempre gostei muito de banda desenhada, também leio bastante, novelas gráficas e banda desenhada, e manga, leio tudo um pouco. Vai ser giro porque vou aprender. Portanto, foram 4 livros em 4 anos, também é muito cansativo. Mas eu precisava de parar de fazer uma paragem do livro-livro. Portanto, agora escrever banda desenhada, estou a aprender a fazer um guião de banda desenhada, que não é assim tão fácil quanto se pensa, não é só dizer que textos é que vão para os balãozinhos, não, aquilo é muito mais complexo do que isso, mas está a ser muito prazeroso aprender a fazer isso. Acaba por ser uma paragem, porque é uma coisa nova. Vou também trabalhar, não sou eu que vou trabalhar ilustração, vai ser depois encontrado um ilustrador. Para já estou a trabalhar na história. Se calhar o Lázaro era uma boa aposta. O Lázaro era uma boa aposta, era. Curiosamente, esqueci-me de falar sobre isso, o designer das 2 capas é o Duarte Lázaro, ele trabalha muito com o Penguin. O nome escolhido para a minha personagem não teve nada a ver com ele. Há muita gente que pensa que foi uma espécie de homenagem, porque eu gosto muito do Lázaro, sou amigo dele. Acho que a capa do Peso dos Outros é a minha favorita de sempre, acho que é uma capa espetacular. E ele também poderia ser uma opção para isso, mas ele está com muito trabalho nas capas das editoras, então não dá. Mas o Lázaro da história, sim, seria uma opção espetacular. Era o meu ilustrador de sonho. Por acaso, há pouco ia perguntar-te sobre a ilustração, sobre a capa e sobre o significado da mesma. Então, o Lázaro mandou muitas mensagens. O Lázaro Pessoa, designer que fez as capas, não é a personagem. Ele mandou muitas mensagens, porque nós fizemos um briefing de como é que pensávamos que poderia ser a capa. Essa foi a 6ª proposta que ele fez, portanto não foi um parte fácil. E ele pediu-me, olha, diz-me aí referências visuais, ou atores, ou cantores, ou pessoas reais, que te tenhas inspirado para criar as personagens na tua cabeça. Eu não gosto muito de dizerem que me inspiro porque pode influenciar a imaginação do leitor, mas no caso da capa acho que também não tem problema. Esta capa representa 2 das personagens, que é o Bento e a Alba, que é aquela personagem que eu não posso falar muito. A Alba é um bocadinho inspirada na Amélie, do Fabuloso Destino da Amélie, e o Bento é inspirado no Jeff Buckley, que é o meu artista favorito. É um artista que aparece muitas vezes referenciado na história. Portanto, visualmente, o Lázaro, designer, foi buscar essas 2 personagens. Depois ele tentou fazer aqui uma certa arte abstrata, uma mistura das 2 personagens, aqui como se fosse um fumo, ou memória a sair da pessoa. Ele fez aí uma brincadeira com as cores e com essa perspectiva de memórias a cirandar aqui à nossa volta. Por acaso, era a ideia que me dava, era exatamente essa, é que temos o eu personagem e o eu memória de outrem. Sim, é exatamente isso. E acho que ele fez um excelente trabalho, já me fartei de elogiar e fiquei muito feliz com a capa. E acaba por funcionar também numa loja, porque também é importante a cara de um livro.
quanto tantos livros que saem, é a pessoa, olha, esta capa é muito gira, deixa lá ver a sinopse. Depois até gosta de sinopse e compra. É o primeiro impacto. Primeiro impacto. Quantos de nós não compramos os livros pela capa? Exatamente. Uma pergunta. Fábio, diz-me uma coisa, estavas a falar do mercado editorial e dos tipos de livros. Tu achas que apesar de haver uma queda nos livros mais complexos, ou mais culturais, ou mais críticos, mas havendo um crescente nas vendas por parte do público jovem, mesmo sendo noutros capítulos, e uma vez que os nossos gostos evoluem com a idade, como é que vês o futuro? É um presságio bom? Eu até vejo de forma positiva. Eu próprio fui um exemplo disso, porque eu só comecei a ganhar o gosto pela leitura com o Harry Potter aos 13 anos. Eu até aos 13 não gostava. E a partir do Harry Potter comecei a evoluir para outras leituras. Comecei a ler, passei para o Filipe Faria, que na altura tinha fantasia que eu gostei bastante. Depois fui para a Marion Zimmer Bradley, e depois fui para Tolkien. Fui sempre evoluindo e mudando. Portanto, eu vejo de uma forma positiva, porque se calhar um leitor que se calhar lê ali um livro mais comercial agora, um jovem leitor, se calhar depois vai começar a evoluir para outros géneros, se calhar mais complexos, menos complexos, ou explorar um género totalmente diferente daquele que costuma ler. Portanto, eu até vejo de forma positiva. Eu acho que é mais importante do que tudo é haver muitos jovens a ler, e estou a ver realmente muitos a ler. Basta abrir o TikTok, que é muito utilizado por jovens, e a carrada de jovens, não é? Que têm a pilha de livros e que falam com forma muito entusiasmada sobre os livros. Eu acho que isso depois é uma porta de entrada para começar a explorar outros géneros. E como o Miguel disse muito bem, isto é tudo também uma questão de modas. Se calhar o género que agora está a ser mais lido, daqui a uns meses vai ser outro. Tivemos a febre do erótico, tivemos agora o Dark Romance, daqui a uns meses vai ser outra coisa totalmente diferente. Porque o mercado não há explicação para o mercado editorial, não há uma fórmula mágica. Isto é por magia, é como o fenómeno da viralidade. Como é que uma coisa se torna viral? Não há uma explicação concreta para isso. Portanto, eu acho que sim, eu acho que até há espaço para evoluir positivamente. É importante haver leitores, e isso, felizmente, temos tido leitores para crescer. Sim, que eu lembro-me na altura, quando saiu o Harry Potter, as fantasias vendiam imenso. Vendeu o Harry Potter, vendeu o Senhor dos Anéis, vendeu o Nárnia, tudo isso era vendível e estava nas bancas. E saíram muitas fantasias na altura em Portugal, lembro-me do Eragon, Sim. entre outras. Foi nessa linha que apareceu os meus livros de fantasia, vieram na sequência dessa moda também. E o Crepúsculo foi mais também ali na linha do Crepúsculo também, aquilo foi uma bomba. Portanto, eu acho que uma coisa leva à outra. E eu acho que, sim, há espaço para se mudar e para evoluir e para conquistar outros leitores. Eu acho que sim. Mais alguma questão? Não. Olha, Fábio, as minhas perguntas acabaram. Ok. Estou muito curioso por o teu novo livro, esse que está a ser produzido, da Iguana. Vou querer ler. E quero que também digas quais é que são os próximos sítios onde vais estar a apresentar o peso dos outros, que podem já ter lido o livro e querer depois ir fazer algumas perguntas mais concretas sobre a leitura. Então, isto já é a minha terceira sessão. Já fiz uma sessão em Lisboa, já fiz no Porto na semana passada, agora estou aqui convosco. Sexta-feira vou estar na Feira do Livro de Lisboa, vou estar num painel com o João Tordo e outros colegas meus, Anabela Lopes, o Filipe Amorim, que eu acho que já estiveste com ela numa sessão, e falta-me o Pedro Miguel Ribeiro. Vamos ter um painel sobre thrillers e policiais na sexta-feira, na Feira do Livro de Lisboa. Sábado vou estar na Feira do Livro de Lisboa à mesma para sessão de autógrafos e para estar com leitores. Depois vou ter Feira do Livro de Portimão, que é onde eu vivo. Ainda não tenho a data fechada, mas ainda será este mês. Vou ter Feira do Livro de Lagos, que é onde trabalho. Portanto, também não está a data fechada. E para já não vou estar em mais lado nenhum, porque eu também preciso de parar. Eu tenho o meu trabalho, que no verão é mais intenso, e preciso também de trabalhar nos meus projetos criativos também. Portanto, para já, assim, o mais breve vai ser a Feira do Livro de Lisboa. Okay. Hei de estar também na Feira do Livro do Porto,
alguns ali no final de agosto e início de setembro, mas também não tenho data fechada ainda. Certíssimo. Pronto, resta-me agradecer. Obrigado, Fábio. Obrigado por esta conversa, por teres aceitado o convite, por saber um bocadinho mais sobre o peso dos outros e também sobre o teu processo criativo e alguns dos meandros de como é que se edita um livro, né? Que falámos um bocadinho sobre isso também. Obrigado também a quem nos visitou e esteve aqui connosco nesta sessão de Geek Magazine e obrigado à FNAC. Sim, obrigado também pelo convite. Para mim é sempre um prazer. Pessoalmente, eu sou de Portimão, trabalho em Lagos, mas para mim a minha terra é o Algarve. Portanto, para mim, qualquer iniciativa cultural assim deste género no Algarve, que bem precisa deste tipo de iniciativas, para mim é sempre um prazer participar e foi um gosto. Foi uma conversa incrível. Obrigado.